Graça e paz, meus amados irmãos, minhas amadas irmãs, que a paz de Cristo, que excede todo entendimento, guarde o seu coração e a sua mente em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Como eu disse ontem, eu queria falar hoje sobre Zaqueu, o publicano, texto que se encontra em Lucas 19, de 1 a 10. E como tema dessa nossa devocional, a gente pode falar sobre Zaqueu, Jesus, eu, você e tantos outros e tantas outras. O nome de Zaqueu aqui é colocado de forma proposital. Ele na história é a figura principal. Roma dominava Israel e como não era possível cobrar impostos montando coletorias em todos os lugares, então se contratava alguns dos próprio povo para fazerem isso, fazerem esse trabalho. Essas pessoas pagavam uma taxa a Roma e então poderiam cobrar o que queriam do povo. Geralmente extorquiam o povo de Deus, o povo de Israel. Interessante também que a extorsão era exagerada. Por isso, com razão, eles eram odiados. Todos os coletores de impostos eram odiados. Além do mais, eles supriam os soldados romanos com aquilo que eles pediam e eram bastante coisas, muitas coisas. Por isso tudo foram chamados de publicanos impuros e não mais considerados filhos de Abraão. Agora vamos para Jericó, uma cidade pequena com recursos do comércio de bálsamo, perto na região da Palestina, era a cidade mais antiga da região da Palestina, no Vale do Rio Jordão, perto do Mar Morto e de Jerusalém. Cidade ideal para o nosso personagem aqui, ganhar dinheiro, ideal para atrair pobres e mendigos, como o cego Bartimeu, por exemplo. E é por ali que Jesus vai passar e passa. Então acontece um grande frisson, acontece uma grande barulheira e o Mestre Jesus está na cidade. Sua fama o precedia, lá vem ele tranquilamente acompanhado dos discípulos e de dezenas de curiosos. Para debaixo da árvore, olha para cima e lá está ele. Quem está lá em cima? Quem está lá em cima? O homem que massacra o povo, tira de onde não se tem, piedade zero. Jesus olha para cima e fica olhando. Nessa altura todo mundo já viu o seu Zaqueu. O riso é geral. KKKKK. Um homem daquele gabarito em cima de uma árvore. Se alguém não o havia reconhecido, agora não tem mais jeito. Jesus grita o nome dele, Zaqueu, e todo mundo pasmo e gelado, e a expectativa se torna iminente. A expectativa é grande, é enorme. A vingança demorou, mas chegou, diziam todos aqueles que estavam presenciando tal cena. Desce depressa. Aquele silêncio sepulcral tomou conta do lugar. Zaqueu, então, na mesma hora, pega o seu celular, manda um WhatsApp para a esposa e diz que hoje ele vai jantar na sua casa e vai acompanhado. Um olha para o outro, espanto geral, e ele disse que vai jantar na casa de Zaqueu. Jesus precede até o pensamento do Zaqueu que estava em cima da árvore, do pequeno Zaqueu, e disse que vai jantar. Não somente disse, como já está indo. E o povo está vendo. Então o povo já diz, olha lá, colocou a mão no ombro do Zaqueu e ainda está dando risadas. E aí aconteceu. Pão para lá, pão para cá, óleo de oliva de primeira qualidade, azeitonas grandes, figos e castanhas, um bom vinho, um brinde ali, um brinde aqui, ninguém fala absolutamente nada. De repente,
a comilança é interrompida. Zaqueu não aguenta mais. E ele brada em alta voz: Senhor, resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. O cara já começa doidão, já começa extrapolando, totalmente doido. Resolvo dar aos pobres a metade dos meus bens. O cara já começa, então, desvairido, totalmente doidão. Dou a metade de tudo que eu tenho para os pobres. E emenda ainda: se em alguma coisa tenho defraudado alguém, restituo 4 vezes mais. Presta atenção aqui na segunda oferta, meus irmãos e irmãs. É mais ou menos como se ele tivesse dito isso. Todo mundo diz que ele é ladrão, inclusive nós, nos dias de hoje. Mas ele diz: se aqui é uma condicional. Se eu roubei, devolvo 4 vezes mais. Zaqueu diz: se alguém se apresentar como tendo sido roubado, ele vai restituir 4 vezes mais. Foi nesse momento que ocorreu a redenção de Zaqueu. E é quando Jesus diz: hoje, pois, houve salvação nesta casa, pois que também este é filho de Abraão. Note que Jesus aqui não disse nada para Zaqueu, não pregou o evangelho para Zaqueu, para ele fazer essas ofertas. Jesus não disse que ele era salvo. Se tivesse dito, iria dizer que Zaqueu estava somente respondendo ao presente da vida eterna. Não, foi depois que ele disse aquelas coisas que Jesus o declara salvo. Jesus aqui o restaura. O povo dizia que ele não era filho de Abraão. Jesus diz que sim, ele era. Ele era a pessoa para quem Jesus havia vindo ao mundo, gente como ele. Então a gente fica pensando nessa história tão conhecida e aplicando ao nosso cenário, ao nosso mundo. Algumas questões para a gente refletir. Jesus fica andando por aí, ele encontra todos os tipos de pessoas, todos os tipos mesmo. Ele não faz acepção de pessoas. Ele não se enquadra em nenhum dos nossos preconceitos sobre ele. Ele é totalmente desapegado de qualquer coisa que você diz que ele é ou que ele deveria ser. Ele não está nem aí se você é o opressor ou o oprimido. Ele vai libertar você da mesma forma. Os dois precisam dele. Ele consegue ver nas pessoas a imagem de Deus, afinal tudo foi criado por ele mesmo. Ele tem o poder de extrair das pessoas o que elas têm de melhor, e todas as pessoas que têm um encontro com ele não resistem ao seu olhar. Ele não é nada do que a maioria das igrejas fala que ele é, porque ele é a plenitude de Deus em nosso meio. Ele não se enquadra em nenhum esquema partidário ou ideológico. Ele tem o poder de atrair para si desde ladrões, piedosos religiosos e blasfemos perseguidores da igreja. Ele não se ofende com nada do que se diz contra ele. Ele é o resplendor da glória de Deus, ele é a estrela da manhã, o justo advogado junto ao Pai, o pastor que ama as suas ovelhas, o profeta que chora com a maldade do seu povo, o soberano com autoridade sobre toda a terra. Tem tanta gente por aí que eu e você afirmamos de pé juntos que não é isso ou aquilo, que não presta para nada, absolutamente nada. Interessante a gente fazermos esses comentários. No meio de todas as polaridades que não ajudam mesmo, dividem, destrói o que tem pela frente. Mas em meio a tudo isso mesmo, o que se tem que experimentar se resume nas 3 virtudes cristãs: fé, esperança e amor. Precisamos das 3. Precisamos ver essas 3 virtudes para entendermos, como eu disse ontem, a olhar para o outro de uma forma diferente, para olhar para o outro
com amor no nosso coração, para olhar para o outro com compaixão, o amor em ação. E quando nós olhamos para esse texto, a gente tem que dar graças a Deus pela sua misericórdia. O peregrino anda por aí buscando os doentes e os mais miseráveis desse mundo. Os bons estão em boas mãos. Assim sendo, cuidado com o que dizem de Jesus e com a leitura que fazem dele. Ele pode não ser nada disso. Creia por você mesmo, por você mesma. Leia os evangelhos e conheça o peregrino por você mesmo, por você mesma. E não de segunda mão. Você me entende? Não adianta a gente colocar Jesus numa caixinha e esperar que ele seja aquilo que nós achamos. Sempre Jesus vai ser muito mais. Jesus vai ser aquele que salva, que redime, que encoraja, que dá poder, que dá saúde, que traz cura. Jesus é sempre, 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 sempre mais. Então, olhe para Jesus, o Jesus dos evangelhos, o Jesus que nessa narrativa olhou para Zaqueu, teve misericórdia de Zaqueu e não cobrou Zaqueu de absolutamente nada. Vamos fazer assim também, meus irmãos. Não vamos cobrar ninguém. Vamos apresentar o evangelho, vamos falar do amor de Deus, mas vamos deixar que Deus toque o coração de cada um de nós, de cada um daqueles que precisam. Amém? Vamos orar. Pai, em nome de Jesus, te louvamos por essa narrativa sobre Zaqueu. Obrigado, Pai, porque Jesus não precisou cobrá-lo de nada. Somente ali naquele momento do banquete, da sua refeição, ele mesmo se confronta e pede de forma clara, em alto som, que Jesus o perdoasse, porque ele mesmo se perdoa naquele momento. E ele faz aquelas duas afirmações. Obrigado, Jesus, pelo exemplo de Zaqueu. Que todos nós possamos ser Zaqueus hoje. Zaqueus transformados pelo poder, pela graça e pela misericórdia de Cristo Jesus, o nosso Senhor. Obrigado, Senhor, por mais esse dia, pela tua misericórdia que foi renovada sobre a nossa vida. Obrigado pelo nosso país, pelo nosso estado, pela nossa cidade. Obrigado pelo teu cuidado. Obrigado que o Senhor tem nos guardado desse mal terrível que nós estamos enfrentando. Só temos que agradecer ao Senhor por tudo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.